Olá, amigos, boa noite, bem-vindos a mais esse encontro, Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Vamos continuar ainda com o livro Jesus e Atualidade, o capítulo 1 ainda sobre reencarnação. É um capítulo muito rico e bastante apropriado para o nosso momento. Joana diz assim: a psicoterapia que Jesus utilizava era centrada na reencarnação. Por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Então, aqui ela já nos dá uma chamada de atenção. Nós escolhemos o que nós estamos vivendo hoje, né? E Jesus, ele falava a cada um. Então ela continua dizendo: por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo, recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. A própria consciência e a consciência divina. Ela aqui está nos dizendo que não é uma punição. Jesus nunca condenou a ninguém, ele condenou o erro, ele condenou o que ele mais condenou foi a hipocrisia. A ninguém ele falou com a veemência que ele falou com hipócritas, sois como sepulcros caiados, branco por fora e cheio de podridão por dentro. Mas Jesus acolheu a cada um. Então ela segue dizendo assim: sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. E aí a gente vai ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, quando o Espírita de Verdade nos fala, né? Em Paris, em 1861. Ele diz assim: estou convosco, e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós moldeis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Eu acho tão bonita essa passagem. O Espírito de Verdade nos coloca Deus, a inteligência suprema, ele nos dá essa possibilidade de nós escolhermos a nossa vida, de nós forjarmos essa nossa frágil argila, né? E Jesus, ele sabia disso. Então, ele nunca condenou ninguém. Ele sempre acolheu a todos. Um dos exemplos mais bonitos que a gente tem, a meu ver, é quando ele acolhe Maria Madalena, que estava para ser apedrejada, execrada por todos, por causa de adultério. E ele acolhe com amor, sem condenação, e ele diz: vai e não peques mais. Ele não passou a mão na cabeça: não, tudo que você fez está certo. Não. Mas ele pergunta: ninguém te condenou? Porque ninguém podia condená-la ali. Porque todos nós temos as nossas falhas, todos nós estamos no mesmo patamar. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas somos todos espíritos endividados. E há 2000 anos atrás éramos mais ainda. Ainda não tínhamos tido contato com todo o aprendizado de Jesus. E ele só diz isso para ela: ninguém te condenou, nem eu. Vai, não peques mais. Então, Joana nos diz por essa razão, porque ele sabia que tudo que nós passamos são consequência dos nossos atos, ele não condenou ninguém. Sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos, no seu inefável afeto. A humanidade de todos os tempos.
nós estamos aqui. Ele se refere à humanidade que nós já havíamos sido naquela época, por tudo que nós tínhamos passado, somos sempre acolhidos. E ela segue dizendo: espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação, até o momento em que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas. E aí ela nos dá faz uma série de recomendações. Eu ia dizer conselho, mas eu não sei se exatamente é conselho. São recomendações que ela faz, ela pontua coisas que são tão comuns no nosso dia a dia e que muitas vezes nós passamos assim, como se diz, batidos por elas. Ela diz: não te crucifiques pela consciência de culpa após reconheceres o seu erro. E todos nós, mais ou menos, trazemos culpas no nosso histórico, né? A culpa é alguma coisa que ainda existe muito nos nossos dias e que não vão nos levar a nada. Claro, reconhecer o erro. A doutrina espírita nos fala mais em correção do que punição, em reparação e responsabilidade mais do que em culpa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E essa palavra culpa tem na nossa cultura um peso ainda muito grande. Os julgamentos são feitos onde o réu é declarado culpado ou inocente. Então ela está dizendo aqui, olha, reconhecer o seu erro, tudo bem, segue adiante, conserta, repara, refaz, mas não adianta a gente ficar se martirizando e se culpando. Não te encarceres em sombra depois de identificares os teus delitos. Ora, uma vez que a gente reconhece onde foi o erro, qual foi o erro, muitas vezes a gente não sabe por quê, e aí entra o autodescobrimento, e a gente vai errar nesse mesmo erro algumas vezes ainda, e é natural que assim seja. Importa que a gente esteja atento para aquilo e que se esforce por corrigir. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Por quê? Se nós vivemos nesse mundo, é porque ainda estamos sendo construídos, ainda estamos reparando os equívocos passados e ainda cometendo outros. Mas que ela diz, não te amargures em demasia, ou seja, assume a sua responsabilidade, mas sem culpa, sem tortura, sem tormento. E muitos de nós, muitas vezes, faz isso. Segue ela dizendo, e é tão bonito isso: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excludentes, situações penosas. Hoje, nós vivemos a experiência dessa reencarnação em função das coisas que nós já fizemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, logo no começo, Kardec nos fala causas atuais e causas anteriores das aflições. Nós reencarnamos para reparar esses erros. E Jesus, na sua infinita sabedoria, como ela diz aqui, espírito puro ele, né? Jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos com a mesma pujança de força e saúde, a se refletir na expressão de beleza, de paz nele estampada. Ele não tinha nada para reparar. Ele não tinha prova a cumprir. Ele veio nos dar uma prova de amor. Ele veio nos provar que é possível renascer, recomeçar, refazer o percurso. Erramos o percurso, ok. Reconheçamos o erro, busquemos a causa. Pode ser dessa vida, pode ser de vidas passadas, e nos esforcemos verdadeiramente para continuar. Renasce dos teus escombros. Tem provas que são muito difíceis. Tem situações que são muito difíceis, mas que a gente tenha sempre em mente que nunca, nenhuma prova é impossível de ser superada. Nenhuma. Seria uma maldade
né, permitir que um espírito reencarnasse sem condições de cumprir a sua meta. Seria uma maldade, e isso nos é inadmissível, sabendo que Deus é puro amor, que Deus é justo e misericordioso. Então, a responsabilidade é nossa. Às vezes a gente dá conta, às vezes a gente não dá conta, e segue a vida, reconhece, refaz, renasce dos teus escombros. Depois ela diz, pede perdão e reabilita ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Aí é um problema, porque o nosso orgulho muitas vezes não nos permite isso. E nós temos uma tendência muito grande de responsabilizar o outro. E a gente tem, quando fala de determinadas situações difíceis, a gente usa muito aquele... Não, mas é que, esse mais é que... A gente está, muitas vezes, se eximindo da sua responsabilidade. Repito, não é culpa, é responsabilidade. Quer que forjeis a vossa frágil argila. Então, o Espírito de Verdade está nos dizendo, nós somos frágeis ainda, nós estamos aqui em aprendizado. Então, é natural que essas coisas acontecem. Então, pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso. Vamos tentar, algumas vezes vamos tentar, outras vezes não vamos nem tentar, mas mais adiante nós vamos ter as oportunidades, elas aparecem. Como diz lá no Céu e Inferno, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, há sempre uma oportunidade. Se não for agora, será mais tarde. O importante é que a gente dê de si o melhor, que a gente reconheça as nossas falhas, que a gente reconheça a nossa pequenez, reconheça as nossas dificuldades, busque auxílio sempre que necessário, mas que a gente não pare, que a gente não desista, renasce dos teus escombros. E segue ela dizendo, se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Mas isso é uma coisa de mão dupla, né? A gente saber que a gente deve fazer isso, porque a gente erra, porque a gente é humano. E quantas vezes o outro faz alguma coisa pra gente e vem se desculpar, e a gente, desculpar é verdade, eu perdoo, mas esqueceu, não esqueço. São situações que a gente está repetindo e que vai precisar ter esse aprendizado mais adiante. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Quantas vezes a gente fica martelando na mesma coisa? Não, mas é porque na minha infância não sei o quê. Não, é porque aconteceu isso. Não, a gente fica remoendo as mesmas coisas. A gente não se dá o direito de se libertar daquilo. Outras vezes a gente sequer reconhece a causa das coisas. O nosso lado mais humano, mais material, é cheio dessas coisas. E ela diz, a reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. É um convite que ela nos faz a não desistirmos nunca, a continuarmos tentando, não conseguir agora. Paciência, vamos tentar de novo, vamos ver outra vez. E aí voltamos para o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Na medida que nós vamos nos instruindo na doutrina, no Evangelho, nas obras que dão suporte, de Chico Xavier, psicografadas por Chico Xavier, né? Emmanuel, André Luiz e tantas outras, a obra de Joana de Ângeles, aquele livrinho, um livro pequeno, Vida Feliz, quanto ensinamento tem ali. Se a gente se propuser a ler uma passagem que seja do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de qualquer livro desses que são inspirados pelos Espíritos,
pelos bons espíritos, nós temos muito a aprender. Então, esses conselhos que ela dá não te crucifiques na consciência de culpa. Reconhece, segue adiante, errei. Não devia, mas eu errei, eu fiz o que me era possível naquele momento. E hoje, agora, eu já sei que eu errei. Então eu vou procurar não repetir esse erro. A gente tem tantos erros novos que a gente vai cometer, né? Não precisa ficar sempre no mesmo. E é isso, são oportunidades. Não te encarceres em sombra depois de identificar os teus delitos. Não adianta a gente ficar remoendo as coisas. Só piora. Só piora. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. E aí é o convite que ela faz para que a gente reconheça a nossa humanidade, o que é inerente a um ser humano encarnado no mundo de provas e expiações. Quem somos nós? Espíritos imperfeitos, espíritos em construção, espíritos em busca do aprimoramento, do crescimento, endividados, tendo oportunidade, mais uma oportunidade, de refazer os caminhos tortuosos que nós fizemos no passado. Mas se a gente ficar sempre na mesma coisa, sempre remoendo o passado, a gente não vai avançar. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que somos falíveis, que somos falhos, que erramos, que não sabemos tudo. Temos que ter a humildade também de reconhecer que nós não somos o dono da verdade. Perceber no outro o mesmo direito que eu tenho. O meu pensamento, a minha forma de vida é minha, me pertence, eu tenho todo o direito de escolher. Só que o outro também. E não é porque o outro pensa diferente que a gente precisa entrar em contenda. Que a gente saiba acolher a si mesmo, porque se a gente não soubesse acolher, não adianta que não vai conseguir acolher o outro. Esse sentimento de culpa que muitos de nós têm, que a gente fica batendo na mesma tecla, eu devia, se eu fizesse, mas só que não fez. O que fez está feito, agora não dá para refazer, para desfazer, mas dá para refazer, dá para reconstruir, dá para renascer, dá para fazer de outra maneira. E aquele erro é uma experiência. E ela nos diz isso de uma maneira tão clara, né? Depois ela diz que a reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não pode desperdiçar. Aí a gente vai de novo na parábola do trabalhador da última hora. Quantas vezes nessa parábola a gente pode ver quem são, quantas vezes a gente foi chamado, o espírito, né, a viver o evangelho, quantas vezes a gente negou, quantas vezes a gente não ouviu o chamado, quantas vezes a gente se fez de morto e deixa para lá. E nessa encarnação, nessa reencarnação, também a gente ainda continua fazendo tendo determinadas práticas que vão nos levar a continuar repetindo os mesmos erros. E aí a gente vem, tudo me acontece, só acontece comigo. Enquanto eu não mudar a minha maneira de ver, de ser, de me comportar, não é uma mudança de comportamento só, uma coisa de fachada, tipo uma máscara. Não, agora você sabe como a gente às vezes faz, vai no centro espírita, ali a gente é caridoso, é bonzinho, é simpático, é amiguinho de todo mundo, e quando chega em casa, sai de perto, porque lá vem. Então, é o convite a gente ver, caramba, eu faço isso. Isso me compõe, isso compõe o ser humano. E envidar o melhor dos seus esforços para mudar. E ela diz assim, cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Cada momento. Às vezes a gente não dá importância a determinadas coisas. Isso aí deixa para lá. Não, vamos olhar, vamos estar presentes na nossa vida, no nosso dia a dia.
Vamos fazer as coisas sabendo o que nós estamos fazendo. E nós vivemos uma era muito atribulada. A gente está fazendo coisas mecanicamente. E depois a gente não sabe nem se fez, se não fez. A gente não sabe onde largou o celular, onde largou os óculos, porque a gente não está presente no presente. A gente está no futuro, a gente está no passado, mas a gente não está vivendo verdadeiramente o momento presente. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui agora? Ok. Tem gente que às vezes assim, caramba, eu fui tomar banho, mas eu não lembro se eu lavei a cabeça ou não. Não estava no banho. Estava sabe Deus onde. E isso é comum nos dias de hoje, com tanta informação que a gente tem, bombardeio de informação de todos os lados, e a gente quer assimilar isso tudo, só que nós não somos uma máquina. Nós somos espíritos encarnados num corpo frágil, num cérebro que ainda não está totalmente desenvolvido, com todo o potencial que tem. Nós ainda temos muito que caminhar, e ela diz assim, abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente, servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. E ela disse antes, renasce dos teus escombros. E isso não quer dizer só das vidas passadas, não, dos nossos erros nessa vida, dos nossos desacertos. No livro dos Espíritos, muitas vezes os Espíritos nos dizem que nós não temos palavras certas para definir as coisas, que nós ainda somos bem atrasados. E eles têm até certa dificuldade em algumas questões de nos fazer entender, porque o nosso vocabulário ainda é muito pobre. Nós usamos palavras com diversos sentidos. E nisso entra a nossa não te carceres em sombras depois de identificar os teus delitos. Isso vem do nosso lado obscuro de ver, da nossa lente, às vezes embaçada, que a gente vê a coisa não da maneira real. Tem também no Evangelho segundo o Espiritismo o ponto de vista. A gente vê as coisas do lado da gente, com a carga emocional, afetiva da gente, e esquece de que o outro vive essa mesma situação na sua ótica. Quantas brigas, quantos desentendimentos, porque nós interpretamos palavras, silêncios, de maneira equivocada. Às vezes, quantas vezes a gente diz sim para manter uma aparência, quando a gente está com vontade de dizer não, mas as questões sociais, familiares, o nosso ego, a nossa vaidade, querer ser certinho, bonzinho sempre. Não, nós erramos, gente. Nós erramos muito. E não adianta a gente se crucificar numa culpa. Adianta, sim, reconhecer o erro, reconhecer a falha e mudar. Se autoconhecer. Muitas vezes a gente precisa de um auxílio. E um auxílio terapêutico. Não é como muitas vezes a gente vê pessoas que vão ao centro espírita em busca do passe, da água fluidificada, de passar na maca, como coisa que fosse acontecer algum milagre ali, que fosse acabar o problema por uma ação exterior. De um espírito vai vir e vai afastar aquilo. Não. Ou eu mudo a minha conduta, eu mudo meu entendimento, eu mudo meu modo de ver, eu me abro para o novo, bem-aventurados humildes, né? E humildade é isso, é a gente reconhecer que não tem todo o conhecimento, que não tem todo o poder, que não tem tudo aquilo que a gente queria ter. E se a gente não tem, é porque ainda precisa trabalhar até adquirir tudo isso. Resiliência, coragem, determinação, força, perseverança. A gente vê pessoas, o mesmo diagnóstico médico, e posturas completamente diferentes,
Quantos casos, por exemplo, no câncer, a pessoa se entrega, houve aquele diagnóstico que não deve ser um diagnóstico fácil de ouvir, a gente sabe, mas pessoas se entregam completamente, recebem o diagnóstico como uma sentença de morte, que não é. Quantos e quantos casos de cura, hoje já se tem cura, mas por medo as pessoas não vão ao médico, por medo a gente não procura, não segue o tratamento, e outras pessoas que enfrentam com a maior coragem, com a maior determinação, não, se tem uma chance eu vou fazer, e se curam, e ficam bem. E aí diz assim, não, mas é porque Deus, porque Ele rezou aqui e ali. Não, a nossa parte, nós é que precisamos fazer. Os bons espíritos estão sempre atentos. Vinde a mim, vós todos que estáis assoberbados, e eu vos aliviarei. Mas vinde a mim. É preciso que eu vá. Se eu só espero uma coisa milagrosa, né, uma coisa de fora para dentro, não vai acontecer. E também nem seria bom se acontecesse. É tão bom a gente saber que Deus confia, que Deus acredita na gente. Nós somos obra dele. A nossa essência é perfeita. Cometemos atos imperfeitos. Somos ignorantes ainda. Ignoramos muita coisa. E tantas vezes nós nos achamos tão inteligentes, sem precisar da ajuda de ninguém. E aí a gente vai nascer e renascer e progredir sempre, tal é a lei, né? E ela diz aqui, repetindo, né? Quem visse Jesus jamais esqueceria, e todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado pelo seu magnetismo para sempre. E esse toque amoroso, esse magnetismo, existe até hoje. Mas é preciso que a gente dê os passos que nos compete dar. Não ficar estagnado na culpa, não ficar... faz de conta que não vi, que eu não sei. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, eu nasci assim, para reparar esse assim e fazer de forma diferente. Porque eu tenho esse potencial. Eu posso fazer diferente. Tanto posso que eu tive essa oportunidade de reencarnação. Errou? Pede perdão, como ela diz, e reabilita-te ante aquele a quem ofendesse e prejudicaste. Se a gente não consegue ainda chegar para a pessoa, conversar, falar, muda de atitude. Não fica evitando. Reconhece. É fácil? Não. Claro que não é fácil. O desenvolvimento, esse processo de crescimento, de desenvolvimento do espírito é um processo difícil e doloroso. E a gente pode ver um exemplo que é muito comum de se dar na borboleta. Toda parte que ela nasce aquela lagarta horrorosinha, feinha, e ela tem que passar um longo tempo no casulo até ter condições de finalmente, passado todo esse processo de recolhimento, de interiorização, de escuridão, sair livre e voar. Assim também nós. Nós precisamos passar pelo processo, precisamos ser forjados, precisamos ser lapidados, precisamos nos aperfeiçoar. E se Deus fizesse tudo para a gente, num passe de mágica, que critério? Seria justo? Nós íamos ser felizes desse jeito? É tão bom quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente consegue ver em si mesmo que, sim, já promoveu alguma mudança. Eu ando menos impaciente, eu ando um pouco mais tolerante. É tão bom quando a gente reconhece essas coisas. E esse processo é longo, e é isso que Joana nos diz. E é isso que ela diz sobre a psicoterapia de Jesus, centrada na reencarnação, por saber que o homem é modelador do próprio destino. Então, somos nós, os responsáveis por nós mesmos, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Então, pelos nossos erros hoje, nós
podemos deduzir que experiências nós tivemos que não foram bem-sucedidas, onde nós não nos saímos bem, e agora fazer diferente. Sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de renascer. Natal, que a gente comemora o nascimento de Jesus, muitas vezes a gente acha que o nascimento de Jesus é só aquele fato histórico que não foi nem em dezembro, nem nada disso, mas a gente tem essa fantasia de, quando é preciso que ele nasça e renasça dentro de nós, a cada dia. Esse é o caminho seguro do crescimento, do desenvolvimento, do aprimoramento espiritual. E é o que Joana de Ângeles nos ensina. Nesse primeiro livro, um livro de poucas páginas, 90 páginas, se tanto, 90 páginas, mas com tanto ensinamento. E ela diz no capítulo 3, assim, Jesus e Humanidade, que Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho, como convite ao homem que se deve deificar. Ou seja, nós estamos indo rumo à nossa essência. Seremos um dia espíritos puros. Jesus é essa lição de vida. Jesus veio aqui para nos mostrar isso. E por hoje, nós ficamos por aqui com essas reflexões sobre tanto que ela nos fala, sobre culpa, sobre sombra, sobre amargura, sobre o perdão e o não perdão, e sobre a oportunidade que é essa reencarnação. Então, fica o convite à nossa reflexão. Fazer uma comparação, pegar em que texto do Evangelho eu posso ver isso que ela faz, porque isso tudo está no Evangelho. Então, que nós tenhamos muita paz, força, coragem, determinação. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus.